Muito bem, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do NEAF. Eu vou nesse vídeo aqui fazer a correção da prova de criminologia para o cargo de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Aqui é a prova de 2022, tá? Não foi uma prova difícil. Eu acho engraçado que a prova comete algumas, digamos assim, propriedades técnicas. Eu vou mostrar para vocês que eu avisei que iam acontecer na prova. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem alguns vídeos que eu fiz aqui durante o curso, alguns vídeos que eu fiz em resolução de questões, enfim. Que a prova trata de alguns assuntos de uma certa forma. Às vezes eu até discordo da forma como ele trata. E aconteceu isso na prova, é muito interessante. Mas vamos parar de falar e vamos direto aqui para a prova. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Uma questão aqui. Ele fala assim, olha, a teoria sociológica da criminalidade, denominada tolerância zero, defende a ideia de que... Você vê que ele chama a teoria de tolerância zero. E eu me lembro que quando a gente conversou sobre isso aqui, sobre esse assunto, teorias sociológicas, eu parei para contar para vocês a história desse negócio de tolerância zero. Eu vou até para a lousa para facilitar para a gente. Olha só. Eu lembro que eu falei para vocês o seguinte, que tinha um estudo, né? Um estudo do Zimbardo, que era o Fixing Broken Windows, né? Broken Windows. E o Fixing Broken Windows é consertando janelas quebradas, né? Ou seja, é a teoria das janelas quebradas, né? Era esse estudo aqui. E aí eu lembro que eu falei assim, esse estudo deu origem a um movimento de política criminal chamado Lei e Ordem, né? Que pregava maior rigor, né, nas leis criminais. E aí, isso nos Estados Unidos, né? Então você tinha a teoria das janelas quebradas, ou Fixing Broken Windows, que gerou uma política criminal, que era a Lei e Ordem, né, um movimento de política. E aí você teve um monte de cidades e estados americanos que foram adotando, né, legislações e políticas criminais baseadas na Lei e Ordem, que eram baseadas no estudo lá, na teoria das janelas quebradas. Então você teve lá um movimento tal em Los Angeles, o programa tal, não sei aonde, e em Nova York, a partir de 91, com o Rudolph Giuliani, você teve um programa de Nova York que chamava Tolerância Zero. Zero. Então, ele poderia chamar de nenhuma tolerância, tolerância nova-iorquina, sem tolerância, ele podia chamar chamou de tolerância zero. Então, era um programa de governo, né? Era um programa de governo dele, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para você qual é o link entre a nomenclatura tolerância zero e janelas quebradas, né? Janelas quebradas. Veja que não está errado falar que o tolerância zero é a expressão, né, prática, digamos assim, do estudo aqui da teoria das janelas quebradas, né? Mas a prova já fala de como é que é? Teoria do tolerância zero. Não é teoria do tolerância zero, desculpa, é uma impropriedade técnica, né? Mas eu avisei você que isso ia acontecer. Eu fiz um vídeo contando justamente esse movimento aqui para você. Aliás, eu me lembro de ter feito mais de um vídeo sobre isso. Então vamos lá, então, o que essa teoria falava, né, da tolerância zero? Ele falava o seguinte, ou teoria das janelas quebradas. Eu até na resposta que eu coloco, janelas quebradas / tolerância zero. O que ele fala? Ele falava assim, olha, essa aqui é uma teoria do controle social. Ela trabalha o controle social. Né? Por que ela fala o seguinte? Fala, olha, a sensação de uma certa sociedade, de uma certa comunidade, de que está tendo um afrouxamento, né, do controle social naquele lugar, né, serve como importante fator de indução ao crime. Então, se você trabalhar essa sensação, né, de controle social numa certa localidade, você vai impactar os crimes.
Né? Por que eles falam isso? Justamente porque lá no estudo das janelas quebradas, o Zimbardo, que ele é um psicólogo social vivo até hoje na Universidade da Califórnia, em Stanford, ele abandonava um carro com a janela quebrada em vários locais para medir a reação das pessoas, para induzir uma falsa sensação de insegurança. Né? Ou para medir o quanto uma sensação de insegurança por ter um veículo com uma janela quebrada gerava no local. Ele criava isso para avaliar a reação das pessoas. Então, por isso, teoria das janelas quebradas. E aí, as pessoas começaram a ler ele e escrever sobre isso. Falar, olha, então a ideia é que você conserte as janelas quebradas. Por isso que chama Fixing Broken Windows. Em inglês, Fixing Broken Windows é consertando janelas quebradas. Então, o que os teóricos, depois, as políticas criminais pregavam? Falavam, olha, você tem que atingir essa sensação de controle social. E você faz isso simbolicamente consertando as janelas. Então, combatendo os pequenos crimes, fazendo intervenções públicas para mostrar que o controle social está presente. Muita gente, por exemplo, que trabalha com planejamento urbano, né? Por exemplo, na Universidade de Colômbia, que é uma escola de políticas públicas, a principal escola de políticas públicas, seria a GV lá dos Estados Unidos. As escolas de planejamento urbano adotaram isso aqui. Né? E aí lá em Nova York eles adotaram isso de que forma? Primeiro fazendo um replanejamento urbano da cidade. E segundo, combatendo também os pequenos delitos. Porque esse combate, esse enfrentamento policial do todo dia aos pequenos delitos, gera essa sensação maior de controle social e isso inibe fatores criminógenos para os grandes crimes. Então, veja você que ela tem a tolerância zero ou as janelas quebradas, né? Ela tem alguns pilares. O primeiro é o pilar de interpretar o controle social como chave. Né? Segundo, de fazer intervenções nos pequenos delitos, né? Principalmente desordem e coisas e tais, né? Para impactar os grandes crimes. Né? Então, tendo isso em mente, a gente encara aqui as questões. Ele fala, ó, vamos para a letra A. Ele fala, olha, a redução dos índices criminais dar-se-á por mínima intervenção com máximas garantias. Não! Né? De acordo com essa teoria aqui, a redução vai se dar por uma enorme intervenção nos meios de controle social. Né? No enfrentamento aos pequenos delitos e na percepção da presença de controle social. Então está errado por causa disso. Não é mínima intervenção, é grande intervenção. A letra B, olha só. A letra B, ela está correta, porque ele fala o seguinte, ó, a repressão à desordem e a pequenos delitos vai produzir a médio prazo a diminuição de índices criminais de maior impacto, como crimes violentos, crimes contra a dignidade sexual, e é isso mesmo. Né? Eu até coloquei aqui na resposta, olha, a tolerância zero é uma das formas aplicadas à teoria das janelas quebradas. Por quê? Porque tolerância zero, de novo, ele é um programa lá da cidade de Nova York. Em Los Angeles ele tinha outro nome. Na cidade Y, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma época teve o choque de ordem. Né? Não sei nem se tem até hoje, mas está lá. Né? E ele preconiza que o enfrentamento dos pequenos delitos aumenta a sensação de controle social e aí tem um impacto na diminuição dos grandes delitos. Essa é a tríade. Né? Essa é a tríade que esse caminho aqui é percorrido. Né? Olha só, a letra C, o que tinha de errado? Ele falou, olha, a sua meta principal é a atribuição de punições executivos do alto escalão na sociedade, e aí políticos e empresários, né, independentemente da culpa do infrator ou da situação peculiar. Não é verdade. Não é verdade. Né? A teoria lá da tolerância zero, ela não fala nada de punir a pessoa independentemente de culpa. Né? Isso aí é até ilegal. Isso aqui é uma das bases, né, dos sistemas de justiça criminal democráticos, que é o quê? Você perquirir se o indivíduo é culpado e qual é o grau de culpa que ele tem para poder individualizar a pena. Então, não é nada disso que a tolerância zero ou que as janelas quebradas falam. Né? Então, esse é o erro com a questão, com a alternativa. Letra D, olha só. As decisões tomadas por parte das autoridades policiais diante de um ilícito devem ser tomadas com base nas criminalidade, na convivência oportunidade. Veja, não é? A teoria ela não fala nada sobre como é feito o processo de tomada de decisão dos gestores.
né, das autoridades policiais aqui. Ela não entra nesse mérito. Ela não fala de conveniência, de discricionariedade, oportunidade. Só que o examinador está copiando alguns termos lá do direito administrativo para jogar areia no seu rosto. Tá? Não tem nada a ver processo de tomar decisão com a teoria aqui que ele está pedindo para você. Bom, letra E. As ações policiais devem ser complacentes com os pequenos delitos. Não precisa nem ler o resto. Né? Complacente é ser tolerante, é passar um paninho. Né? Para quem não está familiarizado com esse vocábulo aqui da língua portuguesa. Então, complacente é você passar um pano. Então, ele está dizendo aqui que a tolerância zero diz que você tem que passar um pano, que você tem que ser tolerante com o pequeno delito. Não, né? Não, é exatamente o contrário. É uma teoria que diz que você tem que fazer um enfrentamento, um combate aos pequenos delitos. Então é o contrário. E é por isso que essa alternativa aqui está errada. Então a gente aqui fica com a letra B. Né? A gente aqui fica com essa aqui como a correta. Certo? Então eu sei que essa explicação saiu grande, mas é porque isso aqui é complexo, não era simples para resolver. Ainda mais porque ele não te dá a resposta aqui de cara, de falar das janelas quebradas. Ele fala do tolerância zero. Bacana? Então vamos lá. Vamos para mais uma questão. Olha só. Assinale a alternativa. Vou jogar aqui na tela para vocês. Assinale a alternativa correta. A penologia é um segmento da medicina legal que estuda as doenças e os acidentes de trabalho. A criminalística é o conjunto sistemático de princípios e estratégias utilizados pelo Estado na prevenção do delito. A infortunística é a ciência que estuda o sistema penitenciário. A vitimologia é o estudo do ofendido, sua personalidade, seu grau de vulnerabilidade. E a etiologia criminal é o estudo do comportamento da vítima perante o seu agressor. Primeira coisa, ó. Quando você lê essas alternativas aqui, você já começa a entender duas coisas. Primeiro, eles estão falando aqui de definir o que cada uma dessas disciplinas, ele chama aqui de ciências, tal, mas são disciplinas, né? Disciplinas são pequenos assuntos dentro de uma ciência. Então são disciplinas e ele quer saber o que cada uma estuda. Pelos tópicos aqui, então ele fala de criminalística, de penologia, de vitimologia, de etiologia criminal. A gente já começa a entender que ele está falando de vitimologia aqui. Tá? São todos temas muito próximos da questão da vitimologia. E aí a gente tinha aqui saber o que são cada um deles. Não sei se vocês lembram no curso aqui, em alguma das aulas, eu não lembro exatamente qual, mas acho que foi até na de vitimologia, eu paro no final da aula e deixo para vocês um glossário de termos. Ó, penologia, etiologia, infortunística, isso e aquilo e tal. Esse glossário era meio que para cobrir esse tipo de questionamento aqui, que não é exatamente a teoria criminológica, mas ele quer saber se você conhece termo, conhece. É típico de pergunta no detalhe, no contrapele. Né? Uma pergunta que, infelizmente, ela não mede tanto conhecimento, mas ela mede se o cara vai atrás de detalhes dos assuntos. Eu acho que é um pouco isso que o examinador tem na cabeça dele. Então vamos olhar uma por uma aqui. Ó. Penologia. Veja, a penologia ela vai estudar a pena, né? Ela vai estudar a administração do sistema penitenciário, e aí administração em todos os sentidos. Da filosofia que está por trás disso, né? Dos processos de ressocialização de preso, né? Os fundamentos da pena. Então ela vai pensar a pena como um processo de execução e recuperação da pessoa. Então ela não é um segmento da medicina legal que estuda a doença, que estuda acidente. A penologia ela vai estudar a pena, vai estudar os sistemas penitenciários. Quem vai estudar as doenças e acidentes do trabalho é um ramo lá, uma disciplina lá da medicina legal chamada infortunística. Né? Então, aqui nesse inciso, nessa assertiva, ele estava querendo confundir você penalogia com infortunística. Esse é o erro dessa alternativa aqui. Vamos lá, criminalística é o conjunto sistemático de princípios e estratégias utilizados pelo Estado na prevenção do delito. Não. Né? A criminalística, né? Ela é uma disciplina que vai estudar os vestígios do crime, né? E vai sistematizar esse estudo dos vestígios, né? Através, claro, de conhecimentos científicos, né? Para poder servir, né?
de interesse lá nas matérias forenses. Né? E em outros termos, ela vai pegar a ciência, não vai pegar coisa da biologia, coisa da física, coisa da química, né? E vai sistematizar isso em auxílio a questões que podem ser perguntadas no âmbito do direito. Então, isto é um veneno? Olha, do ponto de vista da química, isso é um veneno. Isto aqui é um acidente? Ou que forças geraram esse desabamento? Aí a física vai falar, olha, o desabamento é isso, não sei o quê. É igual aquele meme do Ciro. É isso daqui. Isso aqui que é a criminalística. Então ele está querendo confundir um pouquinho você. Por isso que essa alternativa está errada. Olha só, a C, ela repete o erro lá da A. Porque aí ele vai falar assim, infortunística é a ciência que estuda o sistema penitenciário? Não. Quem estuda o sistema penitenciário é a penologia. Penalogia. E por seu turno, a infortunística é o que está lá no A. O ramo da medicina legal que estuda as doenças e acidentes do trabalho. Então, a C, ela é o erro espelhado da letra A. Que confunde infortunística com penalogia. Vamos lá, a D é que era correta. A D é justamente a definição da disciplina da vitimologia e, pelo amor de Deus, a gente tratou isso aqui 200 vezes com vocês durante o curso. Eu cansei de falar que a vitimologia é o estudo da vítima. Aqui, qual só foi o grande detalhe, digamos assim, do examinador? Em vez de ele chamar de vítima, ele falou o estudo do ofendido. Ele não quis entregar de bandeja para você. Mas vamos lá, é o estudo da vítima / ofendido, sua personalidade, a sua vulnerabilidade no evento criminoso. O quanto se expôs, o quanto se relacionou com o autor. Então veja que ele está falando que a vitimologia é o estudo da pessoa que foi ofendida pelo delito. Então não precisava ir tão longe assim. Ele só não entrega de bandeja aqui para jogar um pouco de areia em você. Mas era plenamente possível você acertar isso aqui. Acertar isso aqui. Olha só, a etiologia criminal é a ciência que estuda o comportamento da vítima perante o agressor sob o ponto de vista do controle social. Claro que não. A etiologia, etios, quer dizer aquilo que vem de dentro, aquilo que faz alguma coisa. Então quando você estuda a etiologia criminal, e esse termo está lá no nosso glossário também, você está estudando as causas, aquilo que vem de dentro, aquilo que é o motivo dos eventos criminais. A etiologia faz aquilo que a gente chama de criminogênese. Eu falei isso também para vocês. Então não tem nada a ver com estudo do comportamento da vítima. Tá? Ela estuda da onde vem o crime, lato sensu, em termos gerais. De forma que então a gente ficava aqui com a letra D. E convenhamos, de tudo que a gente falou, é algo até simples, saber qual é a definição de vitimologia. No fundo era isso que ele estava te perguntando aqui, de um jeito bagunçado, de um jeito intrincado. Era só você organizar um pouquinho o seu pensamento, a sua resposta aqui nessa questão. Vamos para mais uma questão, então? Vamos lá, olha essa aqui, ó. Olha que interessante. Ele cita aqui, eu já vou começar aqui para você, o Garcia Pablos de Molina, que tem um livro em que ele escreve aqui, publica aqui no Brasil, junto com o Luiz Flávio Gomes, também falecido, professor Luiz Flávio Gomes. E eu coloquei este bendito livro na nossa bibliografia do curso. Vocês sabem disso, que o nosso curso é um dos poucos e que a gente mata a cobra e mostra o pau. Falou, olha, isso aqui tá lá no livro tal, busquem isso aqui. Pouca gente traz bibliografia nos cursos. Eu gosto de fazer isso. Por que eu gosto de fazer isso? Por causa de questão desse tipo aqui. Porque o cara fala, e aí eu dou um ponto para a VUNESP. Uma das grandes críticas que eu tinha era essa, fala, da onde que o cara tira o que ele está falando? E a VUNESP aqui fez, por isso que eu coloco bibliografia. E olha só que interessante, ele fala um negócio que eu falei até na revisão, eu falei aqui para vocês, eu me lembro como que era o slide. Em que ele fala assim, olha, são os pilares do sistema das ciências criminais, e eles têm uma interdependência. Quais são? E aí ele vai falar aqui, olha, criminologia, política criminal, direito penal, psiquiatria forense e política criminal,
sociologia, psiquiatria forense, ele vai trazer uma série de disciplinas ou de ciências aqui e perguntar quais são os pilares da ciência criminal. E aí eu vou até pedir licença para vocês, para me estender um pouco, porque é um assunto que eu gosto e é um assunto que, modéstia à parte, a gente trata aqui muito melhor do que em outros lugares. Mas muito melhor. Porque a gente trata aqui com... vagar com vocês. A resposta certa está aqui, ó, na letra A. Que é a criminologia, a política criminal e o direito penal. Eles são os três pilares das ciências criminais. E aí, eu me lembro que eu, no nossos slides, eu faço um negócio que é assim, ó. Eu falo da criminologia, falo como ela se relaciona com a política criminal e como que isso vai bater lá no direito. Lembra até que o meu slide faz isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a criminologia, ela vai fazer um estudo, um diagnóstico sobre o direito, sobre o crime. E aí, isso aqui é feito lá na academia, né? Nas universidades, nos institutos de pesquisa, né? Esses caras aqui vão alimentar o quê? As políticas criminais. Por quê? Porque os sistemas políticos vão aproveitar esses estudos. Então, os assessores parlamentares vão tomar conhecimento dessas pesquisas, vão estudar. Os políticos, quando montarem os programas de governo deles, vão recorrer a esses professores universitários para, mas o que tem de interessante? O que você que estudou? Eu, por exemplo, faço pesquisas em criminologia em algumas universidades. Né? Faço pesquisas... e muitos políticos em época de campanha, época de montar programas de governo, procuram, tanto a mim quanto outros professores, professor, o senhor que estudou criminologia, como que funciona tal coisa? Pô, o que a gente pode propor para mexer nisso? Professor, o que pode... Pô, nós estamos montando nosso programa de governo, não sei o quê. Então, você está... Esse passo aqui, ó, quando o cara consulta a gente para montar o programa de governo dele, é quando você está transformando a criminologia em política criminal. Né? E aí, quando esse cara se elege, ele vai fazer a legislação em cima da política criminal aqui, ó. Né? E aí, a legislação é o quê? É o direito. Direito é quase que a linguagem de programação, né, da política criminal, a forma como a política criminal é transformada numa diretriz, né? Numa diretriz para o Estado agir. Então quando o cara, em cima de uma política criminal que ele programou, passa uma lei, ele está fazendo essa transição aqui, ó, da política criminal para o direito. Né? E aí, o direito, né, vai interferir na realidade, vai mexer na realidade, e aí a realidade vai ser estudada tudo de novo pela criminologia, recomeçando esse ciclo. Cara, eu fiz essa explicação para vocês 2.438 milhões de vezes. E eu duvido que tenha alguém no mercado que faça uma explicação tão clara para vocês a respeito desses três pilares aqui. Tá? Eu não quero que vocês errem isso daí. Não é isso. E o Pablo de Molina faz essa explicação também lá no livro dele junto com o professor Luiz Flávio Gomes. E era isso que eles queriam que você soubesse, que você tivesse lá na prova. Então olha só, os pilares das ciências criminais são a criminologia, que estuda o crime, né? A política criminal, que vai estudar as políticas públicas de enfrentamento ao fenômeno criminal, e o direito penal, que é a normatização dessas regras. Né? Então uma coisa vai desaguando na outra, é um ciclo interminável. Né? O que tem de errado com a letra B? A letra B, ela não menciona o direito, ele enfia a psiquiatria forense lá. Hã? Isso aqui, psiquiatria forense é um ramo da psiquiatria, uma disciplina da psiquiatria que estuda questões de saúde mental para auxiliar também questões jurídicas. Esse cara é louco juridicamente? Vamos dizer. Esse cara é inimputável? Vamos dizer. A psiquiatria forense que vai trabalhar isso aqui. Você trabalha com a questão dos psicopatas, que vocês alunos gostam tanto desse assunto e tal. Hã? A letra C, ele coloca a sociologia e a psiquiatria forense. Veja, erroneamente também, ele não fala do direito, não fala da política criminal, não fala da criminologia. Veja que a sociologia, em que pese ela estudar o crime, mas a sociologia é muito maior. A sociologia vai estudar fenômenos sociais em geral. Então, você tem sociólogos, por exemplo, que gostam de estudar trabalho, fenômenos ligados ao trabalho, a desemprego, a mercado de trabalho. Tem sociólogo, por exemplo, que vai estudar religião. O Durkheim, que a gente fala tanto aqui, né? Ele gostava, por exemplo, de religião. Ele era um sociólogo que escreveu muito sobre religião. Né?
E assim vai, assim sucessivamente. Tem sociólogo que vai falar muito sobre economia, vai estudar processos econômicos, sucesso, desigualdade. Né? Então, aqui não é adequado dizer sociologia. A psiquiatria forense eles incluem, já sabemos que está errado. Aqui mesma coisa, letra D, ó, eles falam da psiquiatria forense, da sociologia não, e colocam a política criminal, não menciona o direito, não menciona a criminologia, o mesmo erro da alternativa anterior. Né? E, por fim, a letra E, de novo, repete o mesmo erro. Fala do direito, fala da criminologia, mas não vai falar da política criminal. Né? E enfia a sociologia, é como se sociologia fosse só falar sobre crime, não é verdade. Existe lá sociólogos que trabalham com o tema da sociologia da violência, mas tem gente que trabalha com 1000 outros temas. Eu, na faculdade de sociologia, trabalhava com o tema da violência, mas tem colegas que falam sobre 1000 outros assuntos aí. Então tá aí, a letra A era correta por esses motivos que eu já coloquei aí para vocês. Tá bom? Questão que foi absolutamente trabalhada aqui pela gente no curso e eu espero que isso fique cada dia mais claro para você. Vamos para mais uma. Olha aqui, ó. A polícia, como instituição de controle social, possui 3 atribuições principais, a saber, a função administrativa, a investigativa e a judiciária. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Essa aqui, eu acho que é a questão que eu diria que é a mais não é controversa, mas assim, tirada do ar, assim, debaixo de uma pedra. Por que eu falo isso? Porque claramente essa questão aqui se relaciona aquele assunto que está lá no edital, que ele fala que é polícia civil, papel da polícia civil e criminologia, polícia civil e criminologia, é aquele assunto lá. Só que de todos os assuntos aqui que a gente tem na prova, esse tópico aqui era o tópico mais não sistematizado. Não tem um autor que escreve especificamente sobre isso. E essa é uma crítica até que a gente faz, eu faço a prova. A prova tem que trazer a bibliografia. Fala, olha, as questões vão ser tiradas daqui. Porque senão fica muito difícil você ir buscar um conhecimento que você sequer sabe onde ele está organizado, onde ele está sistematizado. Mas não dá para a gente brigar com a prova. A gente tem que fazer a melhor prova possível dentro do que existe aqui. Se você lê as alternativas, ele quer saber um pouquinho sobre o sistema de organização das polícias aqui no Brasil. Então ele vai perguntar, por exemplo, aqui, ó, sobre a atribuição da Polícia Federal, sobre a atribuição da Polícia Civil, sobre as guardas municipais, qual delas é ciclo completo, qual delas é ostensiva, qual delas é judiciária. Então eu aqui acho que a chave para você desenrolar uma questão dessa aqui é pensar no artigo 144 da Constituição. E as suas implicações. Por quê? Porque lá, o 144 é que dá um pouco o tom do que é o perfil, digamos assim, e até perfil criminológico mesmo, de cada uma das polícias que a gente tem. Então, diante disso, a gente tem algumas coisas que a gente tem lá no 144 da Constituição, a gente tem que lembrar. Então, por exemplo, ele vai falar que existem polícias estaduais e polícias federais, que as estaduais são divididas entre militares e civis, que as polícias militares fazem o patrulhamento preventivo ostensivo e as polícias civis esclarecem os crimes e são a polícia judiciária, porque auxiliam o poder judiciário. Ele vai falar que as guardas municipais podem ser criadas pelos municípios para uma certa função. Que as polícias penais também são criadas e são estaduais e federais. Também polícias de caráter especial, porque elas tratam de uma matéria específica que é o sistema penitenciário. Então, ela organizou dessa forma as polícias. E depois a guarda municipal vem no parágrafo 8º, e ela é regulamentada por uma lei que eu vou falar para vocês aqui. Então, essa é uma primeira coisa. Ele vai perguntar para você, o artigo 144, ele vai dizer o que é cada uma dessas polícias, e aí sob o ponto de vista desse aqui, da função administrativa, da função investigativa, da função de polícia judiciária. E aí, a questão vai te cobrar mais uma coisa, que é você saber
se tem alguma polícia que consegue cumprir por si só, essas três funções aqui em determinado momento. Por quê? Porque se você tiver uma polícia que consegue cumprir essas três funções em um dado momento, ela é considerada uma polícia de ciclo completo. Porque ela faz o ciclo de função administrativa, investigativa e judiciária numa agência policial só. Por exemplo, a polícia militar, se salvo, né? Crime militar, ela cumpre uma função de polícia ostensiva, mas ela tem que entregar para a polícia civil para fazer a polícia investigativa ou a polícia judiciária. Porque quem faz o flagrante é a polícia civil. Então ela não tem um ciclo completo, o ciclo dela é quebrado na metade. Né? Mesma coisa uma polícia penal. Ou seja, as polícias civis, as polícias militares, as polícias penais, as guardas municipais, são todas polícias que não são de ciclo completo. Né? Porque em dado momento, né, elas vão ter que entregar a função ou investigativa, ou judiciária, ou administrativa, uma para outra. Né? Uma para outra. Agora, se você for observar a Polícia Federal, há um momento em que a Polícia Federal é uma polícia de ciclo completo porque ela faz as três funções. Você pode lembrar, por exemplo, a fronteira. A Polícia Federal, ela é uma polícia de fronteira, dentre outras funções, então ela cumpre essa função administrativa de polícia de fronteira. Né? Ela cumpre a função de ser uma polícia investigativa, né? Também nesse quesito. E ela é uma polícia judiciária, porque ela vai agir como auxiliar ao Poder Judiciário também nesse quesito. Então, dentro dessa atribuição da Polícia Federal, né? Como polícia de fronteira, por exemplo, esse é um exemplo. Ela tem um perfil de ciclo completo, porque ela vai trabalhar essas três funções sem precisar entregar o trabalho para ser completado por uma outra polícia. E é isso, né, que a questão queria saber de você. Né? Então, se a gente for para a resposta, vai falar assim, olha, as polícias militares possuem a atribuição de apurar a autoria e a materialidade de crime comum. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Quem apura o crime comum, né, quem apura o crime comum é a Polícia Civil. Né? Quem apura o crime comum é a Polícia Civil. Né? A Polícia Militar, ela apura o crime militar. O crime militar. Né? Por isso que ela não é uma polícia de ciclo completo e é por isso que a alternativa A está errada. Né? Se você for olhar a alternativa B, a Polícia Federal é um órgão de polícia de ciclo completo. Está correto. Né? Por esses motivos que eu já expliquei para você. Porque em dados momentos ela cumpre a função administrativa, investigativa e polícia judiciária. Pelo perfil constitucional, dado pela Constituição no 144. Olha só o que ele falou. As polícias civis possuem atribuições de polícia ostensiva só de polícia especializada. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Garra, né? Tinha o GOI. Né? Mas veja que elas não fazem o patrulhamento. Elas são equipes especiais, né? De polícia especializada. É diferente a atribuição constitucional de polícia ostensiva. Olha, lá na Constituição está dizendo que a Polícia Civil pode patrulhar as ruas. Não está dizendo. Então ela pode até possuir alguma natureza ostensiva, por causa de alguns grupos especiais, especializados, né? Mas ela não é de atribuição de polícia ostensiva lá na Constituição. Isso torna essa alternativa errada. Eu sei que é difícil a gente captar isso não é muito organizado, não é sistematizado, né? São poucas as doutrinas que falam disso, mas eu estou tentando extrair o sentido disso aqui. E veja que a resposta está lá na Constituição. Né? A mesma coisa as polícias penais. Se você for lá na Constituição, a polícia penal, né, ela não tem atribuição de polícia judiciária. Né? Ela tem uma atribuição muito específica lá, né? Dada pela Constituição, que é ser uma polícia, né, do sistema penitenciário, né, no âmbito das atividades do sistema penitenciário.
Né? E por último, as guardas municipais. Né? As guardas municipais, veja você, elas também não são órgãos policiais de ciclo completo. Elas estão lá, né? No artigo 8º, no parágrafo 8º, né? No artigo 144, né? Que fala que as guardas, que os municípios podem constituir guarda municipal para proteção dos seus bens, para serviços, né, municipais, conforme dispuser a lei. E aí, em 2014 vem a lei, que é a 13.022, ela diz lá, olha, os órgãos municipais podem criar guardas que vão ter a proteção de equipamentos municipais, de posturas municipais e vão agir de forma preventiva nesse sentido. Né? Mas elas não são polícia judiciária, elas não são polícia investigativa, elas não são polícia de ciclo completo. Isso torna essa alternativa aqui errada. Né? Portanto, a gente fica com a alternativa B aqui, né? Que é o quê? A Polícia Federal ser um órgão de ciclo completo. Por quê? Qual seria o esteio aqui que a gente tem aqui dessa alternativa? O artigo 144 da Constituição. Então, a partir de agora, quando a gente tiver que falar de perfilamento, né, institucional das polícias, nós vamos correr sempre para o artigo 144 para poder pensar questões desse tipo aqui. Joia? Então, com isso, a gente fecha aí a correção da prova de escrivão. Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha conseguido extrair o sentido disso aqui e ir para a segunda fase, para a próxima fase da prova. Valeu? Grande abraço. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!